Muito bom dia a todos, muito obrigado à FLAG pelo convite para estar presente aqui nestas FLAG Talks. Eu sou o Ruben Martins e hoje vamos falar de podcasts. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Qualquer dúvida que tenham, estou sempre disponível para responder às vossas perguntas, é só interagirem com esta publicação no Facebook. Muito obrigado, vou ficar à espera das vossas questões. Hoje vamos falar precisamente de podcasts, como é comunicar através do áudio. Queria começar por me apresentar. O meu nome é Ruben Martins. Atualmente sou jornalista no Jornal Público e sou investigador sobre podcast. Estou a tirar um doutoramento em Ciências da Comunicação no ISCTE. O meu percurso foi muito marcado por esta relação entre rádio e podcast. Eu comecei ainda durante o meu tempo inicial de faculdade, na Escola de Comunicação Social, a fazer programas de desporto numa rádio local chamada Rádio Oasis, que entretanto acabou. Durante a minha faculdade fiz uma espécie de período de estágio na Academia FTP, produzi conteúdos para a Antena 1, a Antena 2 e a Antena 3. Especificamente para a Antena 1 fiz um programa chamado Vida de Estrada, cujo objetivo era dar a conhecer o que é que ligava as pessoas que moravam, trabalhavam, estudavam à volta de uma mesma estrada nacional, o que é que tinham em comum sem ser a própria estrada. E depois, durante ainda o tempo de licenciatura também, acabei por criar o meu primeiro podcast, apesar dos formatos que já tinha tido anteriormente, que eram conteúdos de rádio, já tinham estado disponíveis em podcast. Nessa altura, com o Politicamente, criei um formato de podcast criado especificamente a pensar num público universitário que nessa altura não tinha particular informação política sobre o que estava a acontecer, numa linguagem dirigida a uma faixa etária que anda ali à volta dos 20 anos, 18, 22, 23, por esta idade. E eram pessoas para quem os políticos não falavam diretamente. E o conceito de politicamente surgiu na altura em 2016, portanto já tem 4 anos, e eu tinha uma espécie de resumo do que se tinha passado naquela semana política nos primeiros 5, 10 minutos do episódio, e depois convidávamos um protagonista político da semana a vir estar à conversa connosco para precisamente estar um bocadinho mais perto dos jovens e para conseguir falar para um público para o qual não fala quando está habitualmente nas televisões ou a escrever nos jornais. Por aí. Depois, entretanto, tive a oportunidade de estar durante 4 meses no Estado 24, até que me surgiu um convite do público para poder integrar uma equipa de um projeto novo chamado P24, que na altura consistia num noticiário personalizado de rádio através de um algoritmo em que basicamente o algoritmo dava a cada leitor do público uma sugestão de 10 notícias gravadas em áudio por uma equipa de 4 pessoas, uh, que era na base, na sua gênese, um noticiário de rádio. Esse formato acabou por terminar com o fim do financiamento do Google e o P24 evoluiu para um podcast diário relativamente inspirado no norte-americano do Daily, que é o podcast mais conhecido, mais popular neste momento. Pode não ser o mais conhecido, porque anteriormente tivemos o Serial, mas neste momento é o podcast mais ouvido, é um podcast de base diária, de segunda a sexta-feira, portanto, com uma equipa muito grande a fazer jornalismo, com muita aposta em sonoplastia. São tudo conceitos que vamos falar hoje. Como é que se faz um podcast, o que é isto do mercado de podcast, o que é isto do próprio podcast, como é que nós chegámos até aqui, o que é que potenciou este formato da moda. E só mesmo para terminar, no público, enquanto estava a fazer este P24 numa fase inicial, nós fomos criando uma estratégia de podcast e hoje tem mais de uma dezena de conteúdos que conseguem alcançar os vários nichos do jornal. Nós conseguimos ter podcast desde conteúdos sobre ferrovia, conteúdos sobre fitness, e conseguimos chegar a públicos muito diferentes através do mesmo meio, através da comunicação pelo áudio. E o áudio tem um potencial muito grande porque é muito barato de produzir e tem uma abrangência de audiência relativamente interessante. Ainda não tem um mercado consolidado e isso é um trabalho que estamos a fazer, estamos a fazer para que o mercado de podcast em Portugal seja uma coisa viável. Neste momento é uma pescadinha de rabo na boca, porque
Como ainda não há propriamente muito investimento publicitário neste meio, tirando nos órgãos de comunicação social e nas figuras públicas, os próprios produtores independentes acabam por não produzir conteúdos que tenham mais, mais sonoplastia, mais edição, mais guião, ou seja, que sejam mais elaborados tecnicamente. E por isso também não tem tempo para produzir esse tipo de conteúdo, como não vem dinheiro, não é? Com eles. O que acontece é que não existe, como existe no YouTube, uma forma de monetização dos podcasts direta, ou seja, o meu podcast pode ter 1 milhão de visualizações de audições, ou pode ter 10 mil audições, ou pode ter 500, e quem tem 10 mil ou 1 milhão não vai receber mais do que quem tem 500, de forma direta. Pode sim receber de forma indireta, se tiver contratos de patrocínio, todas essas coisas. Mas já vamos falar sobre isso. Hoje, como vos disse, falamos sobre podcast. Vocês certamente conhecem muitos podcasts porque os estudos internacionais mostram que, em média, quem é fã de podcast segue à volta de 8 formatos por semana, ou seja, houve 8 conteúdos diferentes. Isso é um número relativamente bom, é mesmo muito positivo. E hoje estamos a falar de 1.750.000 podcasts existentes a nível mundial. Estamos a falar de números deste mês. E é um número já relativamente grande que mostra que já existem muitos conteúdos, muitos deles são nichos, têm audiências verdadeiramente irrelevantes, não é? E também há alguns que não têm essa ambição de ter mais audiências. Há conteúdos que são feitos, e apesar de estarem disponíveis em podcast, são feitos para grupos de amigos e que não faz sentido serem desses grupos de amigos, até porque há piadas que são percebidas por aquelas pessoas, há conteúdos que só são percebidos por quem intervém ou pelo grupo que é muito próximo àquelas pessoas, e também houve uma proliferação dos formatos que se deveu muito à facilidade com que hoje é possível criar um podcast. Antigamente era uma coisa quase de geeks tecnológicos, porque implicava uma criação difícil de um feed, a submeter às plataformas, não era propriamente fácil como agora. E agora existe, por exemplo, uma aplicação chamada Anchor que faz todo o processo de criação de um podcast, desde a sua gravação, edição, publicação e distribuição. E isso facilitou imenso o curso da história do podcast. Estamos a falar de um mercado que hoje em dia vale, estima-se neste ano, vai valer 1.000 milhões de euros em publicidade. Estamos a falar exclusivamente dos Estados Unidos. Em Portugal não há um número ainda claro, até porque, como vos disse, a grande maioria dos conteúdos que têm publicidade associada ou pertence a órgãos de comunicação social e podem ser coisas que são vendidas em pacotes multimeios, ou seja, para além de terem anúncios no podcast, têm também anúncios na edição impressa ou no online, e portanto acaba pela publicidade no podcast ser um plus adicional. Um, ou então acaba por ser a publicidade vir à boleia de figuras públicas. Imaginem, eu sou o Rui Unas, o caso mais paradigmático pode ser, por exemplo, o Fernando Alvim. O Fernando Alvim quer faça uma corrida de barcos no Campo Grande, quer faça um podcast, as marcas vão atrás, porque o Fernando Alvim tem uma grande capacidade de ter audiências com ele. Portanto, as marcas vão naturalmente atrás destas figuras públicas para ter uma audiência conquistada à partida, não é? Portanto, quando lançam um primeiro episódio de um podcast, já vem atrás não sei quantos milhares de pessoas. Enquanto eu, anónimo, se lançar um podcast hoje, a minha audiência potencial no primeiro episódio vai ser o meu grupo de amigos mais próximo e vou começar a escalar até chegar a umas audiências relevantes. Portanto, não é fácil criar uma comunidade no podcast, é sim muito interessante quando se mantém essa comunidade e, e é muito interessante porque se criam grupos à volta dos podcasts que são verdadeiramente que seguem verdadeiramente os conteúdos e os ouvem até ao fim e interagem com os produtores e nós conseguimos criar comunidades em conteúdos de nicho. Isso é uma das grandes vantagens do podcast, mas já lá vamos. Mas como é que chegámos até aqui? Para percebermos um bocadinho o conceito de podcast, temos de recuar até 2004. Em 2004, escreveu-se um artigo no The Guardian, que perguntava
como é que se devia chamar a um fenómeno que estava a existir um bocadinho por todo o mundo, mas essencialmente nos mercados anglófonos, uh, como é que se devia chamar à proliferação dos blogs em áudio, entre aspas, que era, já tínhamos pessoas a produzir conteúdos em áudio para a internet, ainda muito associados aos feeds dos blogs e tudo mais. Mas, na altura, existiam efetivamente todos os ingredientes para um novo boom da rádio amadora. E nessa altura questionava-se como é que sabia de chamar, se era audioblogging, se sabia de ser podcast. Efetivamente, o nome que ficou foi podcast, que foi aquele que foi adotado por toda a indústria e que acabou por proliferar também muito à boleia numa fase inicial da Apple e da inclusão dos podcasts na iTunes Store. Hoje já é uma aplicação independente, já é uma aplicação de podcast. Depois, numa segunda fase, a Apple também foi muito essencial no crescimento dos podcasts, ao disponibilizar já instalado no dispositivo iOS, já com o software com o sistema operativo iOS, a aplicação podcast como uma aplicação nativa, ou seja, ninguém tinha de instalar, a aplicação já lá estava. E isso, parecendo que não, ajudou imenso a que o consumo aumentasse. Portanto, aqui está cortado portáteis, mas é dispositivos portáteis. Devo me ter enganado e cortei sem querer a imagem. Mas basicamente o que acontece, o que aconteceu numa primeira fase é que o podcast cresceu graças a três coisas. A primeira coisa são os dispositivos portáteis de reprodução. Estamos a falar do início do milénio, com o surgimento do iPod, o primeiro iPod, o iPod Classic, conseguia ter 1000 músicas num dispositivo, que é aquele que vocês veem na imagem, que era quase um disco externo com um ecrã, que era relativamente pesado, comparado com os padrões de hoje, nós temos um bocadinho, a tecnologia evoluiu muito em 20 anos, mas efetivamente na altura o iPod Classic foi mesmo, apareceu e como um definidor de mercado que conseguiu mudar todo o paradigma do consumo de música e que hoje já evoluiu para as plataformas de streaming. Mas na altura era verdadeiramente inovador deixar de ter apenas uma cassete no bolso com 10 músicas, ou 5 músicas, ou 6 músicas, e passar para um dispositivo que podia ter até 1000 músicas. E esse dispositivo, adaptado uns anos mais tarde, conseguiu também dar esse destaque ao podcast. Portanto, tendo um dispositivo de reprodução de música com qualidade nos bolsos de cada pessoa, nós tínhamos um dispositivo que conseguia reproduzir podcasts. E isso permitiu que, efetivamente, os formatos começassem a surgir. Hoje em dia já estamos na era dos smartphones, portanto, facilmente as pessoas com smartphone conseguem reproduzir podcasts e por isso o mercado foi crescendo tanto, associado também a um meio que é muito portátil, não implica nos sentarmos em frente a um ecrã, é uma coisa que pode nos acompanhar ao longo do dia, nos pode acompanhar no trabalho, nos pode acompanhar na viagem para o trabalho, nos pode acompanhar enquanto estamos a cozinhar, enquanto estamos a fazer as nossas tarefas domésticas, qualquer coisa. Depois, outra das coisas que potenciou o surgimento e o crescimento do podcast foram as plataformas de blogging que possibilitaram este surgimento dos feeds de áudio e do que os áudios tivessem algum encadeamento. Portanto, passaram a ter essa lógica de podcast, não são áudios soltos dentro da internet, são áudios que têm uma sequência de continuidade e é daí que parte muito o conceito de podcast que já vamos falar a seguir. Software gratuito também foi uma das coisas que possibilitou o surgimento dos podcasts, não é? A partir do momento em que temos um software que é acessível a toda a gente, quer tenha condições financeiras, quer não tenha, desde que tenha um computador, é possível verdadeiramente tornar este formato mainstream, caso assim as pessoas o queiram, e foi o que aconteceu. Hoje, só com um telemóvel, nós podemos fazer todos os passos da criação de um podcast, desde a simples gravação até à publicação e distribuição. Hoje podemos definir um podcast como um arquivo de média on demand, que pode ser descarregado automaticamente a partir da web para um computador ou media player portátil, como um iPad, para ouvir offline.
Isto é uma definição relativamente primitiva de podcast, que pode ser simplificada como um ficheiro áudio distribuído na internet através de um feed RSS, ou seja, aqui implica uma lógica de continuidade, implica que eu estou a subscrever um conteúdo que depois me vai dar mais conteúdos a seguir, não é um conteúdo estanque, não é eu lanço um áudio e aquilo é um podcast. Não, um podcast tem essa ideia de continuidade, distribuição por episódios, de ter na internet um espaço próprio de existência e de criar ali uma comunidade também em volta do conteúdo. É também importante, porque a rádio monopolizou muito esta palavra, podcast. E é importante fazer aqui uma distinção entre o podcast como tecnologia e o podcast como conteúdo. Isto, para quem ouve, pode ter pouco impacto, mas para quem produz tem algum impacto e para o mercado em si também. Para quem ouve é completamente diferente, mas nós e os investigadores também fazer esta distinção entre tecnologia e podcast tecnologia e podcast conteúdo. Quando falamos em podcast tecnologia, estamos a falar de todos os conteúdos que são disponibilizados através da tecnologia de podcast, ou seja, que são disponíveis em Spotify, em Apple Podcast, nas aplicações de podcast, e que estão distribuídas aos assinantes, ou a qualquer pessoa que assume esses feeds, de forma sequencial. Ou seja, estamos a entregar conteúdos em áudio de forma sequencial a subscritores. E aqui podemos ter conteúdos de rádio, podemos ter conteúdos produzidos especificamente para podcast, podemos ter todo o tipo de conteúdo que seja distribuído através desta tecnologia. Quando estamos a falar especificamente em conteúdos de podcast, nós estamos a falar de coisas que são criadas para distribuição primordial através desta tecnologia. É muito diferente quando nós temos uma equipa de um programa de rádio que é uma equipa já relativamente maior, que já tem um estúdio, que já tem outra capacidade técnica, estar a competir com um conteúdo criado especificamente para a distribuição da tecnologia de podcast e que não tem essa base, ou seja, que não tem essa força de ter um órgão de comunicação social por trás a divulgar e tudo mais. Por isso é que, se hoje formos olhar para os tops das várias lojas que existem em Portugal, Spotify ou Apple Podcasts, vemos que são dominados por conteúdos de figuras públicas e conteúdos da rádio. É muito difícil um outsider conseguir ascender de tal forma que se torne um conteúdo verdadeiramente popular. É possível, é um trabalho que, se querem lançar um podcast, podem fazer, mas é um trabalho que é muito difícil e é puxado de si, porque estão a criar uma comunidade do zero. Mas é possível se o conteúdo tiver qualidade, e acho que o mercado português está muito ansioso por ter um conteúdo de qualidade. Aquilo que eu costumo chamar de serial português, que foi há uns anos nos Estados Unidos. O Serial foi um podcast que teve uma popularidade muito grande de true crime e que conseguiu facilmente ser transversal nos Estados Unidos. Ou seja, da mesma forma como as pessoas, sei lá, eu lembro-me quando era mais miúdo de chegar à escola e de comentar os episódios do dia da Mixórdia de Temáticas na rádio comercial do Ricardo Araújo Pereira. E acho que era importante o mercado evoluir para que as pessoas no dia a seguir no trabalho comentem o episódio do dia de um determinado podcast. Ainda não chegamos lá porque o mercado está muito dividido, ainda não temos conteúdos verdadeiramente agregadores e aqueles conteúdos que toda a gente ouve, mas pode ser que com algum investimento se chegue lá. Espero muito que isso aconteça. Características de um podcast. Vou primeiro às positivas e depois já vou para as negativas. É mais fácil de produzir em comparação com a rádio tradicional. Isto porque não temos de estar a acionar uma emissão 24 horas por dia, é muito mais portátil, não tem aqueles congestionamentos de ter uma antena, uma emissão ou uma emissão de rádio 24 horas por dia. Isto aqui é muito engraçado, porque a rádio online surge primeiro do que os podcasts, nas suas gentes, não é? Porque as rádios fizeram a migração para emissões 24 horas e depois é que perceberam o potencial dos podcasts para distribuir os conteúdos em específico. E aí pode-se criar uma espécie de rádio personalizada. Eu posso querer escolher ouvir o Governo de Sombra da TSF e a seguir querer ouvir o extremamente desagradável da Renascença e faço essa playlist e crio a minha própria rádio. E é uma rádio que, por incrível que pareça, está muito pouco valorizada pelas marcas, mas que tem muita audição. Ou seja, essa, esses conteúdos são extremamente ouvidos e as marcas ainda não se viraram para eles.
mas claro que tanto o Governo de Sombra como o Extremamente Desagradável já, já tiveram publicidade nos seus podcasts. Mas são conteúdos que têm muita audiência e que nós, através da tecnologia de podcast, por vezes conseguimos passar por eles sem consumir nenhuma publicidade. Portanto, é, no fundo, dinheiro dos médias que se está a deitar à rua porque não está a ser monetizado como devia e como podia ser. Depois, nesta altura, a grande maioria, de não dizer 99,9999% dos podcasts são gratuitos, são criados, são disponibilizados de forma gratuita, portanto tem essa vantagem também. A sua, a sua produção ter um custo baixo também nunca tem na sua gems também esta distribuição gratuita, não temos de pagar nenhuma assinatura nem nada do género. Pode haver no futuro uma tendência progressiva de haver uma espécie de Netflix do áudio que já existe nos Estados Unidos, mas que pode vir a acontecer em mercados mais específicos, que agregue conteúdos e que obriga que se pague uma subscrição para poder ter, poder ouvir esses conteúdos. Ainda não acontece diretamente porque o mercado ainda não tem esses conteúdos que efetivamente se possam. São muito poucos os conteúdos que eles podem viver precisamente das doações dos seus ouvintes ou do método de pagamento de quem quer apoiar esse meio. Infelizmente, é um caminho que está a ser feito. Há muitos podcasts que já têm Patreon, há outros que têm outros métodos de financiamento. Podes financiar também através de merchandising, de eventos patrocinados, de coisas pagas. São tudo métodos de financiamento de um podcast, mas nesta altura temos que ter noção que o mercado está muito nas regiões da gratuidade. E parece-me que é o mais natural. Acho que para eles, apesar de achar que faz falta um sistema de monetização mais eficaz para os produtores de conteúdo, ou seja, que os produtores de conteúdo sejam pagos pelas audiências que produzem, acho que o mercado de podcasts deve continuar a ser tendencialmente gratuito para quem ouve. Depois, outra das grandes características do podcast é o facto de ser ilimitado. Ou seja, eu posso ter hoje um episódio de 20 minutos e amanhã ter um episódio de 1 hora e meia e ninguém se vai zangar comigo. Se calhar quem me ouve vai zangar um bocadinho porque também gosta das coisas com uma determinada lógica. Mas efetivamente, nós se hoje queremos ficar um bocadinho no episódio, não temos nenhum diretor de programas da rádio dizer não, só tens meia hora em grelha, portanto tens de encurtar isto até à meia hora. Portanto, esta facilidade de podermos ter um espaço ilimitado na produção faz com que existam conteúdos que têm variações variáveis, que surgem fora do âmbito da rádio. A grande maioria dos conteúdos hoje já está muito fora do conteúdo do âmbito da rádio e, portanto, tem esta facilidade de ter um espaço ilimitado. Depois, podem existir programas de nicho. E isto aqui eu vou-vos dar o exemplo, se calhar, um dos exemplos mais claros que tenho é um em que participo, chamado Sobre Carris, é um podcast do Ferrovia, que é produzido pelo Jornal Público e que atinge audiências mesmo muito grandes para a realidade do nicho. Ou seja, nós quando temos 3.000 ou 4.000 pessoas a ouvir um podcast sobre comboios, vocês podem achar que é um tema muito parvo, se calhar para a TSE fazer um programa sobre comboios, ou para a Rádio Observador, ou para a Antena 1. Mas no podcast nós podemos criar precisamente um programa de nicho, e como o nicho tem tão pouco conteúdo dirigido a ele, especialmente em áudio, quem gosta particularmente deste nicho vai conseguir e vai se tornar fiel. E é isso que acontece, por exemplo, no Sobre Carris. É possível criar programas de nicho e eles serem muito relevantes precisamente porque atingem determinados nichos e conseguem ser populares dentro desses nichos. Mesmo que esse nicho comercialmente valha um pouco. Mas também para as marcas pode ser uma vantagem que é, se hoje para amanhã, se eu tiver uma marca que quer atingir todos os amigos, entre aspas, do comboio, eu sei que tenho ali um podcast que chega àquele nicho. Portanto, conseguimos encontrar aqui mesmo sendo um programa de nicho, temos lá o nicho certo, não é? E é isso que se calhar também é isso que também interessa às marcas. Depois, outras duas coisas que o podcast nos
diversidade de vozes que não existia na rádio tradicional, não é? Por não existir barreiras à criação de conteúdos, eu, tendo um telemóvel, como vos disse, posso criar um conteúdo. Portanto, a partir daí, literalmente qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo, não tem de estar sujeita sei lá, a estágios em rádios, em concursos, ou o que quer que seja, para poder produzir conteúdo dentro de um determinado órgão de comunicação social, porque, entre aspas, o seu meio está na sua mão, está no seu telemóvel, e pode produzir esse conteúdo, e esse conteúdo chega facilmente a qualquer pessoa do mundo, desde que seja bem divulgado. Hoje nós estamos limitados ao alcance de uma antena, não estamos limitados ao alcance de uma emissão online de uma rádio. Hoje estamos limitados ao alcance que conseguimos dar aos nossos conteúdos. E isso trouxe mais diversidade de vozes. E era precisamente este o último ponto que vos queria falar, nas vantagens de ter um podcast. Mas ao mesmo tempo temos algumas coisas que ainda estão por afinar. Por exemplo, no mercado português ainda temos pouca dinâmica comercial. Olhamos para o mercado norte-americano, como falei no início, estamos a falar de um mercado que este ano espera chegar aos $1.000 milhões de receita em publicidade, mas em Portugal estamos muito longe disso. E como vos disse, é uma pescadinha de cabo na boca. Poucos conteúdos que tenham muito investimento por parte dos produtores levam a que também as marcas não sejam, se calhar, muito interessadas em apostar neste meio, apesar de ter uma elevada penetração no mercado português, já vou falar sobre isso, e de ter uma elevada taxa de consumo. Normalmente as pessoas, quando ouvem, cerca de 80% ouvem até ao fim, e isto é uma taxa muito grande, ou seja, essas pessoas vão consumir também publicidade que haja no meio do podcast. Até porque, reparem, imaginem, a meio de um episódio, vocês estão a ouvir um podcast, a meio aparece um spot de 15 segundos. O tempo que vocês tirarem o telefone do bolso, passarem à frente, entretanto a publicidade já passou. Portanto, a pessoa já consumiu publicidade e não se tornou cansativo para ela. Se a publicidade não for cansativa, tem no podcast um meio extremamente interessante de comunicar e de chegar ao vosso target comercial e à vossa audiência. Depois, tem uma difícil monetização. Por isso é que muitos produtores metem os conteúdos no YouTube também. Porque o YouTube já tem um método de monetização associado e já é uma ferramenta de pesquisa muito utilizada pelas pessoas. As pessoas sabem que quando querem pesquisar algum conteúdo multimédia, podem ir ao YouTube e facilmente encontrar lá qualquer coisa. E muitos produtores optam por estar no YouTube porque já tem um sistema de monetização que lhes dá dinheiro com base nas visualizações. É uma, é uma opção, uma vez que o YouTube não é por si só uma plataforma de podcast, pode também caminhar para si, mas nessa altura não é. Depois, como vos disse, há ainda uma pouca profissionalização no mercado português. Claro que há algumas exceções que nos mostram o contrário, mas são casos muito raros no mercado que é tradicionalmente que é tradicionalmente que tem muitos conteúdos que são produzidos por amantes deste formato, mas que não têm propriamente não têm propriamente tempo nem capacidade financeira para investir ainda mais nos seus conteúdos. E isso leva a que o mercado tenha alguma dificuldade em crescer. Mas é um caminho que está a ser feito. E se hoje olhamos para a realidade norte-americana, nós estamos no caminho da profissionalização, ainda estamos muito longe, muito provavelmente nunca vamos lá chegar, mas podemos nos aproximar um bocadinho mais. Depois, outra das coisas, apesar de existir muitos conteúdos diferentes, há pouca diversidade na sua gênese de conteúdos. Isto porquê? Porque existe uma exaustiva repetição dos modelos mais básicos, como a entrevista. Vocês, se forem ouvir vários, se forem procurar o que é que existe podcast, muitos deles são ou entrevistas ou conteúdos que não têm qualquer guião, em que são 3 ou 4 pessoas a discutir um determinado tema, e portanto são conteúdos que não dão por si muito trabalho, nem de gravação, nem de edição, nem de gravação, que não implicam a escrita de um guião. Portanto, hoje vamos falar, sei lá, do jogo do Benfica. Pronto, não se escreve guião nenhum, vamos falar naturalmente entre 3 ou 4 pessoas, ou hoje vamos falar daquele filme, ou hoje vamos. Ou então vamos fazer uma entrevista e vamos estar ali à conversa com a pessoa, não vamos preparar a grande coisa, e depois no final o que sai é um áudio exportado daquilo tudo, corta-se o início, corta-se o fim, pode-se meter uma música no início, ou pode-se meter uma música no fim, e aquilo sai. E faz-nos falta um bocadinho mais de investimento no que toca à sonoplastia, edição, criar outro tipo de conteúdos diferentes e que fujam desses modelos mais básicos
como a entrevista, e são modelos que já estão muito gastos pela rádio também, e efetivamente pode ser uma maneira, e há muitos podcasters a apostar nas entrevistas para, imagina, convidam figuras públicas ou convidam influenciadores digitais nas primeiras entrevistas, na esperança que o influenciador digital traga parte da sua audiência para aquele conteúdo e que depois essa audiência fique no meu podcast. Não é? Imaginem, eu vou convidar uma influenciadora digital para estar à conversa comigo, ela faz o anúncio nas suas redes sociais, as pessoas vêm a ver o programa e eu, produtor de podcast, tenho a esperança que parte da audiência fique comigo. Em alguns casos isso acontece, outros nem por isso, mas efetivamente é um modelo que já está relativamente repetido no mercado português e que acontece muito. Por si só, os podcasts não têm por definição de ser produzidos com autorização do editor, diretor de programas de rádio ou qualquer outro tipo de gatekeeper. Portanto, têm esta vantagem adicional de literalmente qualquer pessoa poder ser um produtor de conteúdos e por isso nós temos este perfil de podcaster português, apesar de qualquer pessoa poder ser um produtor. É muito engraçado que isto continua a ser muito a ter um perfil que é relativamente transversal nos vários mercados em que já há estudos. O produtor de tipo tem formação superior, lança um novo episódio a cada semana. É homem, maioritariamente. Eu fiz um inquérito ao mercado português há cerca de 2 anos e meio e, para vocês terem noção, 3 em cada 4 produtores de conteúdos eram homens. Tenho a sensação, estou agora a fazer um novo levantamento, de que essa diferença se está a esbater, ou seja, nós estamos ainda num 50-50, mas há mais mulheres a produzirem conteúdo, e isso veio também muito por causa das influenciadoras digitais que apostaram neste mercado e que conseguiram trazer mais pessoas a ouvir podcasts e a produzi-los também. E a idade média do podcaster português andava à volta dos 31 anos. A maioria são formatos sem guião. Os, os temas de debate e monólogos são formatos mais populares. A entrevista também inclui aqui um bocadinho de debate quando dá a volta de um determinado tema. Para vocês terem noção, as maiores categorias em Portugal são comédia, arte e cultura e desporto. Depois, se formos contar com os conteúdos da rádio, estamos claramente a falar também de notícias, de conteúdos de informação. Mas conteúdos dedicados exclusivamente para conteúdos exclusivamente podcasts, ou seja, conteúdos a primeira vez que aparecem é na tecnologia de podcast, são maioritariamente, esses conteúdos estão maioritariamente nessas 3 categorias: comédia, arte, cultura e desporto. Portanto, são conteúdos de humoristas que encontraram no podcast um espaço de liberdade, quer de tempo, quer de discurso, onde podem, por exemplo, dizer asneiras, sair fora de padrões das rádios onde participavam anteriormente, ou podem convidar quem quiserem, podem gravar a hora que quiserem, toda essa liberdade que os podcasts lhes dão. Depois, arte e cultura, onde temos muitos fãs de filmes, de música, a comentar álbuns, filmes, todas essas coisas. E temos também muitos conteúdos de desporto de pessoas que têm coisas a dizer sobre futebol e não só. E que encontram no podcast um espaço onde podem chegar a uma determinada audiência e comentar a atualidade desportiva dessa semana ou contar histórias à volta do futebol. Outra realidade é que a larga maioria dos podcasts portugueses não dura mais de 15 episódios e muitos deles, a grande maioria, também acaba sem despedida. Quando fiz esse levantamento há cerca de 2 anos, quis perceber como é que acabam os podcasts portugueses e muitas das vezes é com até para a semana e para a semana seguinte não voltam. O que se nota é que há uma desmotivação muito grande de algumas camadas de podcasters provocadas por falta de resultados imediatos que o podcast tem. Quando se lança um podcast, é normal que um produtor tenha algumas expectativas no que toca à audiência. E se é o projeto que vai ter uma audiência de 500 pessoas e depois o primeiro episódio tem muita audiência porque os amigos ouvem, partilham, toda a gente vai querer ver, mas se o segundo episódio, o terceiro e por aí fora começam a ter audiências residuais, as pessoas também desanimam e por isso acabam por abandonar a produção de conteúdos. E depois também há uma coisa que é, no início, quando se está a ouvir um podcast, pode-se ter a ideia de que é uma coisa que dá pouco trabalho, que até é fácil de fazer, mas efetivamente é uma coisa que, se quisermos fazer bem, dá
muito trabalho também. Apesar de ser um baixo custo, é uma coisa que nos dá muito trabalho, porque implica um esquema de produção já relativamente grande, não é? Portanto, então vamos falar sobre esse esquema de produção, mas para vocês terem noção, é uma coisa que ainda demora a ser feita e por isso acaba por, se os produtores não veem que ganharam algo com a produção desse podcast, acabam por facilmente abandonar essa produção. Claro que há muitos resistentes e esses resistentes continuam, têm 300, 400, 500 episódios e aparecem lá todas as semanas e querem estar presentes. Eu acho que, efetivamente, nós, se queremos lançar um conteúdo, nós temos que ter noção que a audiência não vai aparecer do zero se nós não formos influenciadores, ou se nós não formos figuras públicas, ou se nós não formos órgãos de comunicação social. Para vocês terem noção, o mercado em Portugal mostra-nos algumas tendências já bastante positivas. O Digital News Report, que em Portugal é feito pelo Overcom, mostra que em 2020, no início deste ano, ainda antes do confinamento, quando se perguntava às pessoas se tinham ouvido podcast no mês anterior ao estudo 38% dos portugueses inquiridos neste inquérito, claro, dizia que sim. Portanto, é muito grande, não é? Quando nós estamos a falar em 100 pessoas, 38 terem dito que ouviram um podcast no último mês, isto é muito relevante. E se nós formos comparar, nós estamos entre os principais mercados deste Digital News Report. À nossa frente temos a Espanha, a Irlanda, os Estados Unidos e a Suécia, mas atrás de nós temos países como a Itália, a Áustria, a Finlândia, a Dinamarca, a Bélgica, o Japão, ou mesmo o próprio Reino Unido. Portanto, o mercado em Portugal tem uma implementação muito forte. Aqui quero ressaltar uma coisa quero ressalvar, perdão, uma coisa que é nós não sabemos que tipo de podcasts são estes, e muitos destes podcasts são efetivamente conteúdos de rádio. Ou seja, eles só ouviram o Governo Sombra em podcast, apesar, ou que até um conteúdo inicialmente da televisão agora, uh, no fundo só ouviram um podcast, mas na prática, se nós formos fazer aquela distinção de podcast conteúdo versus podcast tecnologia, aquilo é um podcast nativo. Portanto, é um conteúdo da televisão que depois é adaptado, é extraído o áudio e depois vai para a tecnologia de podcast. E muito deste consumo de podcast no mês anterior está relacionado precisamente com este consumo on demand de conteúdos de outros meios, nomeadamente da rádio. Estamos a assistir a um crescimento global deste consumo de podcast há um ano. Nós estamos a falar de há um ano, que já vão ser quase dois, não é? Já estamos no início de 2021 e o estudo já tem quase um ano. Estamos a falar de uma porcentagem de 34%, estamos a falar de 38%, portanto, esta tendência crescente já é bastante assinalada. Para vocês também terem uma ideia, é muito engraçado quando percebemos que os ouvintes da rádio são quase, têm uma tendência crescente ao longo das faixas etárias, enquanto os utilizadores de podcast têm uma tendência decrescente ao longo das faixas etárias. Ou seja, o que é que acontece? Ah, é natural que os mais novos tenham uma penetração maior do consumo de podcast do que os mais velhos. Já são nativos digitais, já conhecem bem como lidar com a tecnologia, e por isso estamos a falar de 66%. É muito relevante na faixa etária dos 18 aos 24. É mesmo muita gente. Está fragmentado em conteúdos muito diversos. Mas, por exemplo, o podcast português mais popular, podcast conteúdo, é o AskTM do Pedro Teixeira da Mota, que atinge precisamente esta faixa etária. Depois, no que toca a ouvintes de rádio, há uma tendência para aumentar ao longo da, com o avançar da idade. Temas mais ouvem os portugueses, aqui havia uma divisão que pode ser feita através do Digital News Report, e aqui há um relativo equilíbrio no que toca aos temas. Estamos com uns formatos de lifestyle em primeiro lugar, depois temos coisas mais especializadas, temos também muito relevantes os temas noticiosos, temas contemporâneos e desporto. Todos eles têm porcentagens, não há assim uma grande extensão, não é? Do desporto para o lifestyle, a diferença percentual não é assim tão grande. Portanto, aqui podemos perceber que a audiência está muito dividida em conteúdos diversos. Não se esqueçam, podem enviar perguntas e no final vou responder, portanto, estejam à vontade.
O que é necessário para lançar um podcast? Facilmente, no início temos de ter uma ideia, é muito importante ter uma ideia, um conteúdo, ver se aquela ideia muito mais do que vale para muito mais do que um ou dois episódios, porque às vezes as pessoas têm uma ideia que é muito engraçada, mas que dali só extraem um ou dois episódios, e isso à partida não será um podcast, não é? Porque um podcast precisa ter esta ideia de continuidade e o que é que levaria a subscrever um conteúdo que facilmente se esgotaria ao final de um ou dois episódios. Portanto, convém que seja uma ideia que tenha capacidade de execução no médio prazo. Preciso ter um nome e uma imagem. É preciso, claro, ter um equipamento de gravação e aqui parte muito das vossas próprias expectativas. Vocês podem lançar um podcast simplesmente com um telemóvel e podem ir até um estúdio de rádio. Ou seja, é aquela coisa, vocês podem investir no microfone 30 euros, ou podem investir num 100, ou podem investir num estúdio, ou podem investir. Depende também da capacidade que vocês uh, queiram ter, das expectativas que vocês têm e também numa gestão de expectativas, não é? Portanto, hoje em dia é possível produzir um podcast quase através do zero. Tendo um telemóvel é possível produzir um podcast. A partir daí, tudo o que conseguirem é mais um adicional ao vosso podcast e faz com que o podcast consiga ter melhor qualidade e consiga chegar a mais pessoas, precisamente por ter melhor qualidade e os conteúdos que têm melhor qualidade e que são bem promovidos chegam a mais gente. Isso é claro. É preciso investir. Vocês têm que ter noção que a audiência, como vos disse, não se constrói de um dia para o outro. É uma coisa que vai crescendo ao longo dos vários episódios. Depois, é preciso ter uma forma de editar conteúdo, que pode ser um software gratuito como o Audacity, ou pode ser uma app. Por exemplo, o Anchor é uma aplicação que faz precisamente tudo, pode inclusive a gravação e edição, consegue incluir lá músicas do Spotify, porque ela foi comprada pelo Spotify, consegue incluir músicas dentro do vosso próprio podcast. Portanto, hoje em dia são mil e uma maneiras de produzirem o vosso, tem mil e uma maneiras de produzirem o vosso conteúdo e muitas delas são gratuitas. Portanto, o investimento inicial pode ser mesmo muito baixo e conseguem criar esse podcast a partir do zero. Depois é preciso criar um feed. Aqui podem ir pelo lado mais tecnológico, de ir ao feed burner, criar o feed a partir de um site ou de um blog, ou então podem simplificar através do Anchor ou de outras aplicações, algumas pagas, que simplificam o processo e submetem os vossos feeds às lojas de aplicações e que vos dão estatísticas mais pormenorizadas. Cada plataforma tem as suas estatísticas, portanto, isto também tem dificuldade, de certa forma, também o crescimento dos podcasts, porque por vezes as estatísticas são um bocadinho difíceis de compreender pelo mercado e também pelos próprios produtores. Mas, efetivamente, vocês têm essas ferramentas à vossa disposição que hoje já facilitam imenso o trabalho de produção de um conteúdo. Depois, claro, têm de usar as vossas redes sociais para partilhar o conteúdo e chegar a uma determinada audiência, porque é assim que o podcast deixa de ser um desconhecido que existe, mas que ninguém sabe que existe, para passar a chegar a uma audiência. Depois, a partir daí, a comunidade vai crescendo, vai se construindo. Na prática, para gravar, tem apps como o dictafone do iPhone, ou tem do Android, uma aplicação equivalente. Tem também gravadores, microfones USB, mesas de mistura. Tem tudo isso que podem usar para conseguir gravar o conteúdo. Depois tem também softwares de edição gratuitos, como vos disse, o Audacity. Podem ter outros softwares mais pagos, outros softwares pagos, como o Audition, da Adobe. Depende tudo também do investimento que vocês queiram ter e daquilo a que vocês queiram chegar. Mas o Audacity, por exemplo, faz praticamente tudo o que vocês precisam para lançar um podcast de sucesso. Depois, se vocês estão numa fase de experimentar e querem lançar qualquer coisa só mesmo para perceberem como é que funciona e tudo mais, podem experimentar o Anchor, que é gratuito e que conseguem produzir um podcast, editá-lo e distribuí-lo. Eu vou-vos dar um exemplo de um podcast diário que tem no jornal público chamado P24. O P24 consiste numa conversa entre mim, um jornalista ou outra pessoa qualquer que me fala sobre um determinado assunto do dia e cujo objetivo é, antes das pessoas saírem de casa, porque o podcast está
disponível. Agora, nesta altura do confinamento, ou nos teletrabalhos e tudo mais, a audiência mudou um bocadinho a forma como consumia este podcast. E nós temos dados para isso, mas o que, o que vos queria dizer é que, efetivamente, este podcast surge neste sentido de, antes de sair de casa, eu queria que as pessoas soubessem o que... lhes pudéssemos dar um tema para que elas ficassem a conhecer melhor esse tema que estava na agenda do dia, ou que o público lançava para a sua edição desse dia, e vamos lá tocar isso por miúdos e vamos ter os jornalistas ou os convidados externos a explicar facilmente o que é que o que é este tema do dia e o que é que está em causa. E muitas das vezes o que acontece é que as pessoas já estão tão envolvidas num ciclo noticioso de 24 horas que precisam daqueles 10 minutos para que alguém lhes explique precisamente o que é que aconteceu. E é isso que o P24 tenta ser todos os dias. Uma quase análise diária ao que se está a passar e uma espécie de explicador. O ciclo de produção é um ciclo bastante exigente, uma vez que tem uma lógica diária. O podcast sai todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã no site do público, sai durante a madrugada nas várias plataformas de podcast, mas começa com a escolha do tema. Todos os dias é feita a escolha do tema para o dia seguinte, às vezes pode ser feito com um bocadinho mais de antecedência quando são coisas já previsíveis, né, que estão na agenda já para um dia de determinado de publicação. Com a pesquisa, o que é que eu posso falar sobre esse determinado tema, também a minha própria pesquisa quando não domino tanto os assuntos. Depois faço um contacto inicial com os entrevistados, quer sejam os jornalistas ou convidados externos. Há um período de gravação de entrevista, escrita e gravação do off. Depois há uma edição com pós-produção e, sempre que possível, após também na sonoplastia, porque é importante dar alguma vida aos nossos conteúdos e dar ter uma maneira de contar histórias que possibilita às pessoas também navegar um pouco nelas. Portanto, é muito engraçado quando podemos ter histórias que têm sonoplastia. Imagina, nós estamos a falar, sei lá, de Trump, de uma chamada telefónica que o Trump fez a propósito das eleições e que foi muito polémica nos Estados Unidos. Nós podemos ter essa chamada, nós podemos levar as pessoas a navegar por essa chamada. E isso são coisas adicionais que nós podemos fazer e que torna o nosso podcast mais interessante. Depois, a última fase é a publicação e o agendamento do conteúdo. Quando nós temos já todo o conteúdo feito, nós temos de agendar ou de publicar e depois as nossas redes sociais distribuem o conteúdo, os nossos editores da homepage metem um destaque na homepage. Então, é um processo que se torna repetitivo e diário, mas que a maioria dos podcasts faz numa base semanal. Alguns dados, e já estamos mesmo na reta final também, para vocês terem noção, estamos a falar de 75, isto são dados dos Estados Unidos, aqui são os dados que tenho, não existem ainda dados muito concretos para o mercado português, apesar de ter dado aqueles dados que tinha do Digital News Report, mas especificamente sobre o conhecimento do termo podcast, 75% dos norte-americanos conhecem este termo, estamos a falar em 3 em cada 4, portanto é uma porcentagem mesmo muito positiva. 55% já ouviu algum podcast, também é uma porcentagem já relativamente grande e muito, muito, muito boa, que mostra que o mercado já é um mercado mesmo muito, muito expressivo nos Estados Unidos e não só. O podcast mais ouvido a nível do mercado norte-americano chama-se The Daily, tem 2 milhões de downloads diários, isto em relação a janeiro do ano passado, portanto estes números acredito que já sejam maiores. Para vocês terem noção, se quiserem comparar, o New York Times em papel é lido todos os dias por 400 mil pessoas. Nós estamos aqui a multiplicar a audiência mais do que por 4. E isso é mesmo muito relevante. E o podcast é por si só, faz dinheiro por si só. 80% ouviu o episódio até ao fim. E em Portugal, o podcast mais popular eu acho que é do Pedro Teixeira da Mota. Isso é um levantamento feito por mim. Portanto, este esquema de produção, a sua gênese é
Pensar, produzir, publicar, partilhar. Pensem nisto, façam os vossos conteúdos, percebam a dinâmica do mercado, ouçam podcast e muito obrigado. As vossas dúvidas ficam sempre, podem ver, são sempre disponíveis através do mail ruben.martins@publico.pt e agradeço imenso. Agora, queria ver se têm algum comentário, se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazê-la aqui no chat. Eu estou cá para ajudar. É só mesmo dizerem porque estou cá mesmo para isso. Não, se estão a ver esta apresentação já depois de estarmos em direto, né? Estamos em direto nesta quarta-feira de manhã, podem sempre mandar as vossas perguntas por e-mail para ruben.martins.publico.pt. Quero agradecer também mais uma vez à Flaco pelo convite. É um prazer estar aqui e poder partilhar convosco estes dados sobre os podcasts. É sem dúvida um mercado com um potencial de crescimento muito grande, quer seja porque tem uma multiplicidade de conteúdos que podem facilmente atingir nichos particularmente relevantes, quer seja também por sua capacidade de articulação à vida das pessoas, em que nos pode acompanhar ao longo de uma rotina diária, de um passeio, das nossas tarefas domésticas, do que quer que seja. Portanto, o podcast acaba por ser um meio bastante flexível e por isso é fácil de produzir e é fácil de consumir onde quer que seja. E a sua gente, como ideia gratuita, também se torna num fator adicional de, se torna num fator muito positivo para chegarmos a umas audiências maiores do que efetivamente podíamos ter se estivéssemos numa lógica de fechar conteúdo. E o podcast nasceu com esta gênese aberta e espero que continue aberta, como vos disse. Ainda assim, o que temos assistido nos últimos tempos são algumas movimentações de plataformas, nomeadamente do Spotify, que querem ter, querem ter o seu espaço dentro dos podcasts e querem efetivamente serem players dominantes. Então estão já a fechar alguns contratos e a fechar conteúdos nas suas próprias plataformas. Vamos ver se o futuro passará vamos ver se o futuro do Spotify passará por ser uma espécie de YouTube do áudio, em que passa a monetizar os produtores ou não, mas uma coisa é certa, é muito importante para os mercados, especialmente os mercados mais pequenos, que os produtores não tenham medo de ir investindo na produção de conteúdos e que continuem a sua lógica de produção, mesmo que numa fase inicial não cheguem a audiências muito relevantes, porque a audiência vai se construindo ao longo de vários episódios. Assim sendo, e se não têm perguntas, eu vou dar aqui por terminada a sessão. Mais uma vez, muito obrigado. O meu nome é ruben.martins.publico.pt. Obrigado à Flávia e obrigado a vocês que assistiram. Até breve e muita força. E já agora um bom ano de 2021 com muitos podcasts e muita força no vosso trabalho. Um abraço.